Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa aula de número 154. Espero que você esteja gostando, então que você curta, compartilhe, comente, né, o que você está achando. E nós estamos aqui estudando a terceira e última carta do apóstolo João. Estamos no capítulo 1 e no verso 13, onde ele fala sobre a sua saudação e informações finais. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, terceira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 13. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena. Então João diz que fez uma carta simples, tinha mais assunto, mas fez essa carta. 14:15. Pois, em breve, espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam e saúda os amigos também, nome por nome. Então, João tinha em mente visitar os irmãos e resolver os assuntos de Diótrefes, né? Não sabemos se ele foi e o que se deu na solução. Então, a saudação com a paz em toda essa discórdia com Diótrefes, no seio da igreja, os amigos sinceros, fraternos, né? Ele cumprimenta a todos, dá uma ideia de unidade dessa igreja e pede para Gaio saudar os irmãos individualmente, um por um, falar ali separadamente. Olha, João saúda você. Então, João é muito amoroso, muito carinhoso e ele encerra então esta terceira carta. Nós vamos começar então a carta de Judas. E ela tem um capítulo só, ela é bem curta e nós vamos dar alguns detalhes dessa carta. A autoria é Judas, irmão de Jesus. Ele se identifica como Judas, irmão de Tiago, em 1:1. Tiago, mais conhecido a ponto de ser usado aqui como referência de qual Judas era. Era Tiago de Jerusalém, o grande líder da igreja, ali em Atos 12:17, né? O autor de Tiago. O autor apresenta bastante conhecimento sobre o judaísmo e as suas tradições, né, não canônicas. Quando foi escrita? De 65 a 67 depois de Cristo, baseado no tempo de vida de Judas e no tipo de heresia que ele combateu. Então, conforme o problema da época, eles conseguiram localizar a data, né, dar o tempo em que Judas esteve ali escrevendo esta carta. Segunda Pedro, provavelmente, usou trechos de Judas. Então, a carta de Judas foi escrita antes da carta de Pedro. Então, nós sabemos que a cronologia, né, a continuidade das cartas não são as que estão ali na Bíblia, justamente por causa das datas. Então, os teólogos imaginam que a carta de Judas foi escrita lá atrás, antes da carta de Pedro. Para quem foi escrito? Nós não temos qualquer identificação do destinatário. O uso do Antigo Testamento e trechos de literatura não canônica podem indicar que o público eram judeus convertidos, judeus cristãos. O propósito da carta: denunciar falsos mestres que usavam a liberdade cristã e a graça de Cristo gratuita para práticas imorais. Então, um grande e rigoroso castigo aguarda os que rebelam contra Cristo. Os cristãos devem resistir aos falsos ensinos e aos falsos mestres, e liberdade e graça não dão uma licença para pecar no corpo.
e os cristãos devem crescer no conhecimento e também nas boas obras. Este é o resumo desta carta de Judas. Então vamos lá ao prefácio e saudação. Capítulo 1, verso 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então fala seu nome, explica que é escravo de Jesus, mesmo sendo seu irmão, ele sabe o seu lugar, sabendo da sua missão. Jesus Cristo, o homem mais Messias, e destaca irmão de Tiago. Chamados, aqueles escolhidos por Deus, alcançados pelo Evangelho, destinatários, os crentes, os judeus convertidos. Amados em Deus Pai, alvo do grande amor de Deus, né, que os fez filhos, guardados em Jesus, a certeza do cuidado pelo Senhor Jesus, guiado por Ele até o final, e deseja que eles sejam chamados e guardados, que também que não recebam o que merece, condenação, a punição por causa dos nossos pecados. Então Judas relembra a obra que Jesus fez. Então ele diz que a paz e o amor estejam multiplicados, cheios até a medida. Agora Judas vai falar que é dever do cristão pelejar pela fé. Versículo 3, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, quando fazia algo com qualidade, trabalhando para produzir algo excelente, uma primeira carta sobre a salvação, trazer algo sobre Jesus, mas não escreveu. Houve uma mudança, escrevendo uma outra carta, com outro assunto, e com informações que recebeu sobre esses leitores que receberiam esta carta. Então, a carta de Judas vem antes da segunda carta do apóstolo Pedro. É possível que Judas tenha tratado primeiro das questões, explicando a urgência da carta. Então, ele envia a carta, encoraja, através do ensino, consolo, a lutar cuidadosamente pela fé. Ensinos, doutrina, tudo que Cristo entregou. Não só crer de uma forma definitiva que foi nos entregue por Jesus aos servos. Verso 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então ele começa a detalhar a pessoa infiltrada no meio dos cristãos, dentro da igreja. Eles pareciam crentes, mas não eram, espalhando heresias. Eles não apresentam novidades, mas já foram descritas como falsos mestres pregando falsas doutrinas. Não era novidade. Já estão condenados, guiados pelo diabo. Os cristãos têm que batalhar pela fé, porque o juízo de Deus está sobre elas. Não tenham medo. E ele qualifica esses homens, né? Não temem a Deus na igreja, já parecendo crentes que transformavam a graça em pecados sexuais. Misturam tudo
ex-artistas se declararam cristãos e agora estão aí parecendo nus, uma vida sexual ativa, tudo errado. Estão negando Jesus como homem e o Pai também. Agora vai falar sobre exemplos da punição dos ímpios. Verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então Judas fala que eles conheciam o assunto e que vai trazer de volta. Lembrar, trago de novo à memória de vocês, são 3 lembranças sobre o juízo de Deus. Eles conhecem, mas é importante aplicar pelo cenário que estão vivendo. Pessoas no meio da igreja que não são crentes e precisam ser resistidas. Deus liberta no Egito e vem no pacote todo mundo. Tirou de lá e destruiu os que não creram. Então morreram todos eles no deserto. O fato de estar em meio ao povo de Deus não significa ser povo de Deus. O juízo de Deus sendo derramado fala dos falsos mestres, é a primeira lembrança, né? Verso 6, e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, essa é a segunda lembrança, os anjos. Em 2 Pedro 2,4, diz que se Deus não poupou os anjos, né? Os anjos quando pecaram, a mesma estrutura, o estado original, estes anjos desobedeceram às ordens de Deus e se desviaram do caminho que Deus havia ordenado a eles. Se encheram de orgulho e se desviaram do caminho designado por Deus. Esses anjos saem da presença de Deus e se rebelam contra ele. Está lá em Gênesis 6:2. Abandonaram o céu, vieram para a terra, né? Os anjos não se dão em casamento e Judas mostra que eles abandonam a presença de Deus e do lugar onde estavam. Mas Deus não deixou por acaso isso, né? A citação do livro apócrifo Enoque. Eles estão condenados, o juízo os alcançou e não tem como eles escaparem desse juízo. Os anjos não guardaram os seus estados e foram guardados por Deus, presos. Primeiro, o juízo urgente já acontece e Deus derrama no presente da história. O homem, quando morre, vem o juízo no andar da vida. Está no céu ou no inferno. Não sabemos quem está salvo ou não. Segundo, o juízo final, o grande dia. Será público, todos comparecerão, serão julgados, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, ficando claro que Deus é o Todo-Poderoso diante de todos. Verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, a terceira lembrança agora, Gênesis 19:24, cidades que sofreram esse juízo. Então, faz a menção de prostituição, homossexualidade, né? Outra carne, quer dizer, o pecado visível em Sodoma e Gomorra, pecados sexuais, nada diferente dos dias de hoje, como aqueles que abandonaram o Senhor. Os anjos se prostituíram, não sexualmente, não conseguem ter relações, eles são anjos, né? Mas abandonando o Senhor, né?
traído a Deus. Outra, carne, quer dizer homossexualidade, não natural. Esses acontecimentos são exemplos para os que vivem no presente. Juízo de Deus vai acontecer e a punição, ela virá. Judas mostra que Deus está no controle. Mostra que Deus vai realizar juízo na terra. Falsos mestres, pessoas que se levantam contra Deus, elas não têm poder de realizar o que querem na terra. Os exemplos bíblicos, pelas más condutas, mostram isso. Então, aqui nós tivemos, até aqui, o prefácio, a saudação de Judas, que é dever do cristão pelejar pela fé, e exemplos das punições que os ímpios vão passar. Agora, a aplicação da analogia do julgamento. Verso 8, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Por exemplo, em Esther, aqueles certos indivíduos, os falsos mestres, assim como citados anteriormente, Sodoma, Gomorra, o deserto, sonhadores alucinados, dizem que recebem visões divinos especiais que os tornam maiores, mas tudo isso é falso. Falsos mestres dizem que receberam algo especial falsamente, então nós devemos rejeitar. Traz imoralidades sexuais. As suas ações não demonstram santificação. Se dizem espirituais, mas pecam. Rejeitam as ordens de Jesus, são orgulhosos. E como lá em 2 Pedro 2,10, trata a mesma atitude. Difamam autoridades espirituais, sem respeito pelos seres espirituais criados por Deus. Verso 9, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então, o arcanjo é um anjo líder. Miguel, um dos principais citados lá em Deuteronômio 10, guardião de Israel. E Judas aqui fala de um livro apócrifo não inspirado chamado A Ascensão de Moisés. Usa esse trecho porque os falsos mestres utilizam trechos deles para embasar as suas atitudes. Então, são erradas essas distorções. Em Deuteronômio 34, a morte de Moisés, e Deus o sepultou. Então, no livro apócrifo, o diabo reclama o corpo de Moisés, dizendo que ele é um assassino, porque ele matou o egípcio. Então, o foco é a atitude de Miguel, que não julgou o diabo, mas colocou nas mãos do Senhor. Se ele foi cuidadoso para com o diabo, por que os falsos mestres são atrevidos, desrespeitosos com o governo espiritual? Então, o servo de Deus deve ter respeito por tudo que é espiritual. O governo de Deus, o juízo cabe só ao Senhor, a qualquer pessoa. 10 e 11. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e perecem na revolta de Corá. Então, estes, que são os falsos mestres, eles não entendem os poderes celestiais. Por isso, desprezam.
entendem somente de coisas pecaminosas e a tendência para o mal, né? Brutos são animais que não pensam, eles se destroem, são estúpidos. Então vão receber o que merecem. Por exemplo, Caim foi o primeiro assassino, matou a alma dos avarentos, né? Homens são avarentos, Balaão, ganancioso. Avarento envolve Israel na idolatria. E Corá, líder da revolta contra a liderança de Moisés e Arão. Todos pereceram, péssimos homens, rejeitados pelo Senhor. Os falsos são como eles, e o caminho, suas ações demonstram isso e serão destruídos. Verso 12: Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Esses falsos mestres são terríveis, vivem e agem de uma maneira terrível. Rocha submersa, afunda navio, destrói o perigo para afundar pessoas. As festas eram onde os cristãos se reuniam diante da sociedade com santa ceia. E eles estavam escondidos no meio deles, esperando o momento para afundar as pessoas. Então era o joio no meio do trigo. Se diziam líderes, pastores, egoístas, maldosos, promessas vazias, não tinham frutos, eram estéreis, eram mortos antes da profissão de fé em Deus. E agora, depois se desviaram do caminho, um por um. Distante de Deus eles estão, arrancados pela raiz. Verso 13. Ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então, eles faziam barulho, revelações especiais e jogam suas sujeiras neles mesmos. Aparecem, caem e somem como estrelas cadentes. Vão enfrentar a condenação para sempre. Esse mal não ficará impune. Verso 14. Quanto a estes, foi que profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Sobre os falsos mestres, disse Enoque, que andou com Deus. Do livro de Enoque, apócrifo, não inspirado, 7 é a perfeição, a palavra de Deus é perfeita e esse trecho é correto. Miríades, multidão de anjos, o Senhor vem e virá com os seus santos anjos. Verso 15, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Olha que pesado isso. Deus vai julgar. Todos os que estão em Cristo serão absolvidos. O julgamento vai mostrar o mal que praticaram, a impiedade, palavras que falaram contra o Senhor, a condenação do ímpio e rejeitaram o ensino do Senhor. 16. Os tais murmuradores são descontentes, andando segundo as suas paixões.
A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Judas não economiza aqui aspectos ruins, né, sobre eles. A murmuração é característica de quem não acredita no que Deus está fazendo. São insatisfeitos, vivendo segundo seus desejos pecaminosos da carne. São arrogantes, pregando poder deles, né? Como diz, puxa-saco, visando benefícios e mostra pessoas fora do que Jesus ensinou. Amém? Vamos deixar o final deste livro para a próxima aula, onde depois estaremos entrando no livro do Apocalipse. Amém? Espero que você tenha gostado da aula. Tenha um excelente dia na presença de Jesus, juntamente com a sua família. E até a próxima aula, se assim Deus permitir. Um beijo grande no seu coração.